logo pra gente ir conversando sobre o filme. Com certeza, vamos lá. Eu vou apresentar primeiro o projeto e aí a gente fala sobre o filme. Claro. O projeto Cinema em Movimento, ele é um projeto que ele tem patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura. E ele é um projeto que é idealizado pela MPC Filmes, que é uma produtora lá do Rio de Janeiro. E esse projeto ele já tem mais de 20 anos e ele tem como objetivo final trazer discussões de direitos humanos, diversidade, inclusão para dentro das escolas e das universidades, mas para além também dessas paredes, né, trazer discussões relevantes para toda uma sociedade. Então, as exibições desses filmes, eles são filmes que fazem com que a gente desenvolva nosso senso crítico para poder externar nossas ideias e conversar sobre os direitos humanos, né? E a gente decidiu fazer, durante essa edição, lives também para poder ficar mais perto do público das redes sociais, porque normalmente essas exibições elas são feitas só presencialmente, né? E por mais que sejam gratuitas, nem todo mundo pode se deslocar para um local, né? Então a gente faz essas exibições também virtualmente. E isso é o que a gente está fazendo hoje. E hoje a gente vai falar sobre o filme Rio Negro, que é um filme muito importante porque ele fala da história do Rio de Janeiro e do apagamento de ancestralidade dele conforme historiadores e cientistas sociais e outras pessoas vão falando sobre essa história que não é muito contada. Então, eu vou falar bem rápido no currículo mini do Lucas aqui. O Lucas ele é formado em administração de empresas pela Faculdade Terra Nordeste, a FATENE. Ele é amante de cinema desde jovem e apreciador de história do Brasil. E eu queria, Lucas, que tu se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você mesmo, sim, né? Porque eu tô dando uma mini bio, mas eu queria que tu falasse um pouco. Acho que desde jovem já me despertou muito a ideia de gostar de filmes, para abrir um pouco mais a minha mente. Quando novo, meu pai me colocou muito na ideia de gostar dos filmes mesmo, gostar de animes, gostar de outras culturas e de sempre escutar vozes originais. Tipo, eu nunca, fora os clássicos dos animes, tá? Eu assisti os animes na língua que eles eram já feito normal mesmo, em japonês. Se eu for assistir um filme sueco, eu assisto em sueco. Eu assisto um filme dinamarquês em dinamarquês. Porque eu gosto dessa originalidade, eu gosto de escutar sobre outras culturas. Então, acho que foi uma coisa que me despertou sempre sobre o cinema também. E estou aqui hoje. Acho que sempre como um bom curioso. Vamos saber sobre outras culturas, sobre a nossa própria cultura. E vim para cá, convite da Carla, para debater um pouco sobre o Rio Negro, um documentário fantástico que vim assistir. E realmente vai ser legal falar sobre. Show. Para a gente começar, assim, eu gosto muito de fazer as perguntas numa cronologia do que eu acho que é menos importante para dentro realmente da narrativa do filme. E eu queria, e o filme, o documentário, ele é um documentário bem rico de muitas pessoas falando e de muitas imagens antigas e tudo mais. E eu queria, e dentro desses elementos visuais, né, que contam a história do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse qual dessas imagens mais chamaram sua atenção, assim, dentro do filme. Eu acho que o filme já começa com uma história pouco contada, que eu diria hoje em dia, mas que é bem importante, que é a Revolta da Chibata, que realmente é um acontecimento da nossa história que é muito triste que tenha acontecido, e é muito estranho como as pessoas não comentam sobre esse tipo de coisa, é como se a nossa história, as partes ruins da nossa história, fossem realmente apenas, de fato, esquecidas. E acho que o filme já começa a me pegar com 10 minutos, quando faz as falas, já começa a conversar sobre a revolta chibada, de pessoas que estavam, de parentes das pessoas que estavam lá, de realmente como aconteceu, o estopim. Então o filme já me pegou ali bem no começo. Acho que o que mais me impressionou no começo foi isso, a revolta chibata. A gente aprende a revolta da Chibata em um determinado momento da nossa escola e pronto, né? A gente É, não faz mais. Como é que você percebeu o uso das entrevistas no filme? Elas ajudam a conectar esse passado
um presente, assim, tipo assim, é uma coisa que me toca muito, é como eles usam, como eu tinha dito, a cronologia, né? Então eles vão falando de tudo que vai acontecendo até os dias de hoje. E me toca muito as entrevistas, porque elas são muito de propósito, assim. Cada pessoa que eles usam em determinado momento vai contando uma parte da história. E eu queria saber se você percebeu algum uso de entrevista que te tocou mais, assim. Que eu acho que me tocou um pouco mais para frente, que eu gostei da narrativa realmente, como você falou, a ordem cronológica das coisas foi muito bem pensada, muito bem efetivado também pelo nosso diretor, o Gabriel Barbosa e o Fernando Souza, né? E acho que uma parte que me pegou foi a hora que eles começaram a falar sobre as escolas de samba e como realmente era uma coisa ali deixada de lado para a população mais pobre, que hoje em dia é uma coisa que o que me pegou nesse assunto específico é que como hoje em dia a questão da escola de samba e toda aquela festa ali no Rio de Janeiro é uma coisa quase VIP, é uma Elitista, né, assim. coisa elitista e tudo mais, e eu achei tipo assim, muito tocante, porque realmente veio ali, é como se eu tivesse visto uma parte da minha infância, quando eu já estive em outra situação da minha vida, que estava ali, e hoje em dia eu vejo pessoas que já estão aqui na sua vida, falando como se aquela parte aqui fosse uma coisa muito simples ou comum, que como se não tivesse passado por isso para chegar aqui. Sendo que essas pessoas não passaram. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu tenho muito o costume de todo ano assistir às escolas de samba com o meu avô. Ele gosta muito. Já é um senhor bem idoso, e ele gosta de acompanhar, ele gosta de escutar o 10 e tudo mais. Ele gosta de assistir e ver, né? E quando eu assisto com ele, eu vejo as pessoas que estão ali, eu vejo, tipo, áreas VIPs, eu vejo uma população que está na área VIP que não está ali, tipo, como está os que estão na área popular. Então é uma coisa que realmente tocou um pouco no meu coração, de saber de onde veio. Que realmente eu não sabia de onde começou. Muito louco também, porque quando a gente vê no contexto histórico do samba, ele foi criado por uma forma de resistência, né? Tipo assim, não era como a gente vê hoje, né? Então é muito interessante e muito triste também ver como as pessoas se apropriam mesmo dessa cultura, assim, né? Que era uma cultura originalmente negra, não que as pessoas não possam usar, né, e tal, e enfim, mas como se apropriaram. Hoje ninguém sabe como é que nasceu o samba, por exemplo. Eu não saberia explicar, né? E realmente, hoje se tornou, principalmente se você for lá para o Rio de Janeiro, que é de onde a gente está contando a história, é muito mais elitista do que dessas pessoas, né? Mas só um instante, Carla. Mas eu acho assim que com relação a isso ao samba, assim como todo parte da nossa cultura assim, capitalista, né? O samba se torna um produto, né? Então, tipo, era Bob. Tudo bem? Bom, o samba ele se torna um produto, então, tipo, as pessoas tendem tipo, realmente vender o samba de uma forma mais, como é que eu posso dizer, industrializada. Então, tira-se um pouco a parte do sofrer, né, das histórias, para contar mais coisas que as pessoas vão querer escutar e vai tocar na rádio e vai tocar no Spotify. Vai ser Sim. mais fácil vender. Mas tem letristas, acho mais para cá ainda, nos anos 2000, nas 90, músicas do Exalta, músicas do Arlindo Cruz, que contam histórias bem tristes, mas por conta da melodia, a gente acaba não percebendo que sejam histórias bem complicadas de estar sendo contadas ali. E até uma entrevista um dia desse do Xande de Pilares, eu acho que, não lembro, ele estava em algum podcast, eu estava assistindo, foi por acaso. E ele comentando, né, que acho que Velocidade da Luz, acho que ele está contando dessa música e tal, que é a jornada de um rapaz que após uma desilusão ele pensa em realmente se matar. E ele realmente ele fala a palavra, por isso é que eu vou me matar. Vou me embora agora, vou me embora agora. Nanana. E tipo, é uma história bem triste que ele tá contando ali. Mas tá todo mundo ali dançando, tá todo mundo sabendo. E eu acho que isso aconteceu com o samba de uma forma como um todo, de de que um dia foi uma espécie de revolta, uma espécie de contar o que está se passando ali entre comunidade para se tornar uma coisa comercializável, né? E agora, outrora, tipo, todas as pessoas escutam, mas nem todo mundo sabe de onde está vindo, né? O que hoje em dia também acontece com o rap, de certa forma. Verdade.
E falando agora um pouco sobre a própria história do Rio de Janeiro, se a gente for parar para pensar, não é só o samba, não é só com o samba que acontece isso, assim, né? E eles vão contando, e eu acho muito legal que eles vão contando de uma forma que você consegue ir entendendo cada coisa, né? E dentro disso, o documentário ele aborda essa relação entre a formação do Rio de Janeiro e a contribuição da população negra na origem africana, de origem africana. Eles mostram como a cidade ela foi construída por esses povos. E eu acho muito legal porque uma dessas pessoas que está falando, eu não lembro agora, fala, né, que o Rio de Janeiro era céu aberto da população negra, assim, e de pessoas que eram escravizadas naquela época ainda. Então, eu queria que você falasse o que você achou, né, dessa parte, nessa perspectiva dessa construção histórica negra e de como esses povos hoje não são muito bem reconhecidos, pelo menos dentro do Estado, né? Com certeza, eu acho que. Eu acho não, é um fato. O Rio de Janeiro foi o maior porto escravista, né? Não sei se da América Latina ou do mundo inteiro. Esse fato eu não sei de afirmar, mas deveria saber. Bom, eu acho que essa, essa transição, né? Entre olhar para um ser humano negro e tal, e ver ele como um ser humano, não foi uma transição fácil para o Brasil, até porque estava escutando um podcast chamado Projeto Quirino, do Thiago Rogério, eu super indico, é bem interessante, ele fala sobre como é que foi esses primeiros anos e os anos antecessores da abolição, e realmente o negro era visto como moeda de troca, tanto que pode até surpreender algumas pessoas, mas escravos que muitas vezes eram libertos naquela época tinham escravos, porque o escravo era um bem material, bem visto, bem quisto. E acontecia muito disso. Então, essa transição de realmente olhar para a pessoa negra e a gente ver uma pessoa não foi uma transição fácil para o nosso povo, a princípio. Até porque lá do começo, realmente, do Brasil e tudo mais, foi uma população que não veio com uma ideia de nação, mas uma ideia de trabalho. Quem nasce na Polônia é polonês, quem nasce na Holanda é holandês, quem nasce no Brasil é brasileiro. O eiro, né, é muito de profissão. Tem carpintaria é o carpinteiro, né? Caraca, verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O ferro é o ferreiro. O Brasil, brasileiro eram as pessoas que vinham ao Brasil para trabalhar no Brasil. O brasileiro, ele é o que vai trabalhar no pau-brasil e em outras coisas. Então, a nossa nação ela não nasce num completo assim, amor à nação, sabe? Eu acho que por isso que até hoje nós nos vemos tão carentes com essa ideia de patriotismo, que às vezes até afeta muitas pessoas, que quando surge essa ideia de patriotismo até eu acho que se sentem muito tocadas. Mas voltando para a tua pergunta, eu acho que é uma transição que eu sinto que acontece até hoje, né? Tipo, você vê que não há todos os locais são abertos às pessoas negras, a seus entendimentos. Muitos locais às vezes querem os escutar, mas não querem escutar as suas reclamações. Então, de certa forma, realmente é uma transição que para mim está acontecendo até hoje. Não é uma coisa que parou naquela época, ou que o documentário contou por completo, mas é uma coisa que vai gerar por muito tempo ainda. É verdade. E eu acho interessante porque ele mostra esse processo civilizatório e todo o apagamento dele quando é transferido a capital do país para Brasília e como vai mostrando todo esse contexto histórico mesmo de apagamento, porque uma coisa é a gente estar aqui conversando sobre isso e a nossa opinião ser que existia
escravidão e existia tal coisa. Outra coisa é a gente ver na prática, historicamente, de que aquilo aconteceu de verdade. E eu acho muito legal como o filme ele vai abordando isso. Eles começam a falar sobre todo o processo de civilização dentro de Brasília e como que do nada foi construída uma capital que não era planejada, uma capital que aconteceu em pouquíssimos meses, que do nada surgiu e que foi transferida. E eu queria que tu falasse mesmo sobre qual que é a sua opinião sobre essas principais consequências político-institucionais que são abordadas dentro do documentário sobre essa transferência, né, da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Acho que tem muito sobre a ótica, sobre como a gente olha para essa questão do foi feito em poucos meses, porque isso é muito romantizado, muitas vezes, até pela própria visão que a gente tem de como é que foi o governo de Juscelino Kubitschek, né, que era os 50 anos em 5. Então, ter uma capital em poucos meses era uma ideia bem normal, se você tem um lema dos 50 anos em 5. É, verdade. E, tipo, realmente ele justamente apressa muitas coisas. Eu, no documentário comenta sobre dois prováveis motivos disso, né, que não fica claro, que é por conta da transferir a capital para Brasília para fugir das revoltas populares, né? Uhum. E o outro foi de levar a regionalidade um pouco mais para o norte, né? Do país, do norte não, para o É, centro-oeste ali, né? sim. né? Para um pouco dali para expandir mais a metrópole, né? Assim, para todo mundo realmente se entender. Mas uma coisa que me fez pensar, realmente nessa hora do documentário, né? Foi quando eles começam a falar sobre como o Nordeste, né? O Nordeste começa a aparecer e ir para a capital, para viver na capital, e não conseguiu viver na capital, porque era muito caro viver na capital. E começa a morar nas cidades próximas, né? Que é o interior do Rio de Janeiro. O que acontece também até hoje, né? A gente para pensar, e acontece em outras esferas também. Por exemplo, eu sou cidadão de Calcaia. Né? Eu trabalho em Fortaleza, eu trabalho na região, eu moro na região metropolitana e trabalho na capital do meu estado. Então, o que eu vejo no documentário, nessa quesita, assim, das pessoas que fazem esse tipo de coisa, é uma coisa que eu consigo facilmente me identificar, porque eu cresci com pessoas que faziam o mesmo, e eu acho que me identifico porque eu sou uma pessoa que faz o mesmo. Então, conheci muitas pessoas que também já foram a São Paulo, que foram ao Rio, justamente para ter uma chance melhor na vida e acabaram não conseguindo e moravam nas cidades próximas para tentar ir para lá só a E é trabalho. muito dessa perspectiva, né? Muitas dessas pessoas elas acham que para elas conseguirem encontrar uma oportunidade de ouro, elas precisam ir para esses estados, né? Sim. E é muito louco. Eu conheci uma pessoa que vem de Brasília, e essa pessoa ela falava, né, que é uma cidade completamente desproporcional, uma capital completamente desproporcional, assim. É, você anda pela cidade, assim, né, pelo distrito, assim, né, e eles ficam sem entender por que que existe, assim, porque realmente é só para aquilo. É como se tivesse sido construído só para aquilo, né? Uhum. E dentro disso, a gente sai um pouco dessa parte histórica que eu quero voltar depois. Eu queria saber se tu conseguiu assemelhar algum filme que você goste com essa história, assim. E o que, que você acha que essa história ela contribui, assim, né? Bom, boa pergunta. Bom, algum filme que consiga correlacionar, né? E a gente pode deixar essa pergunta um pouco Pode, mais por fim? posso fazer as perguntas que mandam aqui. Bom, vamos lá. As trajetórias individuais e os laços comunitários desses povos, eles são muito abordados, né? O quanto eles se unem e o quanto eles precisam tornar força para poder ter voz, né? Tem um cara lá que ele fala, eu não lembro o nome, eu sou muito ruim de lembrar nome, mas ele é de uma escola de samba e ele conta sobre a trajetória do avô dele. Inclusive, no Rio de Janeiro, quando a gente foi para esse treinamento do Cinema em Movimento, ele foi lá para poder fazer um debate presencial com a gente. Muito legal mesmo. E aí ele conta, né, sobre como toda essa trajetória transformou ele. E que isso vem
geração por geração. Então começou do tataravô dele, o bisavô dele, o avô dele e hoje ele. Então é muito legal como essas trajetórias individuais se tornam um laço comunitário, porque a partir disso essas pessoas vão criando força, assim, né? Então vamos pensar numa ideia do Rio construído lá atrás, que foram povos chegando, pessoas chegando de outros países para poder trabalhar e que essas pessoas foram criando laços e foram se desenvolvendo através disso, numa forma também de luta, pensando nesses povos negros, né? E eu queria que você falasse se você conseguiu perceber de que forma essas trajetórias elas são retratadas como essencial mesmo na construção do Rio de Janeiro, né? Eu lembro de uma parte do filme que ele fala, né? Estávamos na praça, né? E não se escutava o europeu, só se escutava em outras línguas. E realmente encontrava-se ali, tipo, todo tipo de gente, tipo, que vinha de várias etnias, de vários povos, povos africanos, né? Que muitas vezes, acho que com forma de preconceito mesmo, a gente coloca todo mundo dentro do mesmo saco, é africano. Sem saber que existe toda uma cultura por trás daquilo ali. Vem gente, sei lá, do Moçambique, como vem da Etiópia, como vem da Angola, e muita gente é africano e só. Mas não, cada um tem sua Ah, língua, é verdade. tem sua tribo, cada um tem sua maneira de pensar, sua própria religiosidade. E acabaram vindo de toda forma ao Brasil, de uma forma triste, né? Que foi a escravidão. E que ali começa um pouco da nossa história como Brasil, né? E Esse é o ponto mesmo. É isso que eu acho, assim. A gente acaba pensando que isso é uma história individual, só que é uma história que constrói, que é construída e que ela existe para todos nós, assim, né? Eu não consigo imaginar contar a história desse filme, desse documentário, sem pensar em mim também e sem pensar na nossa população no geral, né? o que acontece muitas vezes no Brasil é uma mimificação do patriotismo americano, né? Tipo, o americano ele muito se autovangloria, tipo, nos próprios filmes, né? Por exemplo, alguns anos atrás, os Estados Unidos teve um filme americano chamado Abraham Lincoln Caça Vampiros. É simplesmente o ex-presidente americano que fez a abolição lá nos Estados Unidos, matando vampiros, e deu bilheteria para isso. Então, tipo, eles gostam muito deles mesmos, eles gostam dos Roosevelts, eles gostam dos Kennedys, dos Bushes, eles gostam de si, né? E aqui no Brasil, a gente acaba, acho que muitas vezes por não ter o contato com o nosso passado, a gente acaba não tendo esse mesmo senso de patriotismo pelas coisas incríveis que já aconteceram no Brasil, por tantos heróis que temos por aí, que acabamos não conhecendo por simplesmente não conhecemos. Não chegou essa informação a gente. Por isso que muitas vezes a resposta para tantos problemas que temos como sociedade é a educação. Uma vez que soubéssemos que de tudo que já passamos, não repetiríamos os mesmos erros. Né? Eu acho que eu até não tenho uma frase aqui de Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Né? Então, tipo, uma coisa que eu vejo do Brasil falta no brasileiro, falta no Brasil mesmo, é de realmente conhecimento histórico sobre o próprio Brasil. E uma coisa que eu gostei muito do documentário, tipo, eu gostei muito mesmo, foi que a todo momento o documento, por intenção, acho que mesmo dos diretores, dos roteiristas, da produção, dos produtores, foi não usar o Rio de Janeiro como Brasil, o que acontece muito, que é Sim, muito. verdade. O Rio de Janeiro não é Brasil São Paulo. O Rio de Janeiro, o Brasil não é Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil é um todo, existe um Nordeste, existe um Norte, um Centro-Oeste, existe diversa, tem muita cultura para aprender, para entender. Existe tanta cultura dentro do Brasil que não é preciso, não é necessário a gente caçar lá fora para entender um pouco mais. A gente podia muito bem aproveitar tudo que tem já dentro da nossa cultura. E foi uma coisa que eu gostei muito no filme, que realmente ele fala do Rio de Janeiro, olha, o Rio de Janeiro começa, como muitas vezes a gente escuta em documentários, e tipo, e aqui começa o Brasil, não, aqui começa o Rio de Janeiro, e depois vem outra parte. Então foi uma coisa que eu gostei muito. Eu acho legal também que o filme ele fala, ele retrata as mulheres negras daquela época. E eu fiz algumas anotações aqui que eu queria que a gente trouxesse conexões com outros filmes, assim, né? Que eu acho que são interessantes.
E existe um filme que eu assistia muito quando era criança com o meu pai, que ele gostava muito, que é o Cor Púrpura. Vocês Hum, conhecem? excelente. E ele explora essas dinâmicas de poder, de racismo, dentro de uma comunidade afro-africana, né? E essas questões, elas, na minha opinião, elas se relacionam assim com a dinâmica enfrentada pela população negra. Tudo bem que a gente está falando sobre mulheres negras, né? Porque Cor Púrpura, ele fala sobre essas mulheres que elas enfrentam uma sociedade racista, uma sociedade patriarcal nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que esse foco da opressão e da resistência, por essa busca de identidade, traz essa conexão, porque esses povos, nessa época, né, eles tinham essa necessidade dessa identidade, né? E eles só eram bem vistos se eles tinham essa identidade, né? E eu acho que é legal, porque ele mostra essa formação de identidade negra dentro do Brasil e ele destaca essa importância da luta contra a marginalização, da luta contra essas formas de opressão que são enfrentadas dentro da população negra, dentro do Rio de Janeiro. E eu acho que ele tem uma conexão, né? E aí eu fiz algumas anotações de filme, porque eu acho que a gente poderia falar num aspecto geral, não só trazendo para dentro do Rio de Janeiro, claro, o Rio de Janeiro, nossa conversa onde a gente está falando, mas eu acho que a gente poderia trazer conexões que seriam até mais de fácil entendimento para as pessoas, talvez, né? E aí eu também trouxe o Django, né? Que ele retrata a luta de um homem negro que está buscando liberdade, né? E eu sei que o contexto do filme é totalmente diferente, mas eu acho que ele traz uma narrativa que pode se ter como conexão de certa forma, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa ainda sobre a Cor Púrpura, né? Cor Púrpura é dirigido pelo Spielberg, né? Steven Spielberg. Ele é bem antigo, né? Ele é de 1900 e alguma coisa, né? 80, Eu acho, 94, 93, por ali. E, bom, uma coisa que eu acho bem, que é bom a gente conversar sobre isso, é sobre como a gente tem que, acho que valorizar e dar um pouco mais de espaço para vozes negras contarem histórias de pessoas negras. Não dizendo que só pessoas negras vão poder contar sua história negra, só pessoas brancas contar histórias de pessoas brancas, mas dar o mesmo espaço. Eu fico imaginando que, sei lá, se, não sei, o Coleman Domingo fosse dirigir um filme contando a história do povo americano também, tipo o povo negro americano, se as pessoas realmente dariam a mesma oportunidade naquela época, entende? Então, tipo, o Spielberg era um excelente diretor, talvez o maior ou o melhor da história. Em questão de bilheteria, eu acho que ele é o maior. E, mas ele é um homem branco que resolveu contar aquela história, como resolveu contar várias outras, como a da Segunda Guerra, né, a lista de Schindler, e entre tantas outras, ele acerta muito em cheio em Cor Púrpura. Mas seria interessante, assim, até hoje em dia, com o espaço que a gente tem com celulares, a internet e tudo mais, a gente dá voz, por exemplo, aqui a gente está conversando sobre um filme do Gabriel Barbosa, que eu achei muito interessante. O nome do cara é ser Gabriel Barbosa. E ele está aqui contando histórias sobre nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro e tudo mais. E é uma coisa muito importante, mas ele não é o Gabriel Barbosa que a gente costuma conhecer. A gente conhecer o nosso maravilhoso Gabigol, ídolo no Flamengo. Olha, Pois é, e tem como fazer essa conexão, né? não Mas teria tem, como a gente passar sem fazer alguma conexão aqui. não, E e tem um filme o também. Gabigol é excelente também, não vamos deixar de falar, o Gabigol é excelente. Não vou falar mal do Gabigol aqui. Tem um filme também que ele é mais recente. Eu não sei que ano que ele é, mas eu sei que ele tem a Oprah no filme. Eu acho que é o único nome que eu sei que é o Selma. Não sei. Sim, não sei qual é, mas E aí eu acho que ele traz uma ideia, porque a ideia de um projeto civilizatório imposto pelas elites. O filme fala isso, né? Eu acho que tem conexão, porque ele discute dentro do documentário exatamente isso, em como as pessoas foram chegando, as pessoas, né, com grana, com capital foram chegando e foram colocando esses povos para escanteio. E eu acho legal e interessante que eles trazem muito bem isso, dialogado dentro do documentário, mostrando que muitas dessas comunidades, muitos desses morros, eles são habitados por pessoas originalmente negras, porque essas pessoas elas eram arrastadas para esses lugares. sim,
queriam tanto construir uma civilização branca e elitizada que eles iam trazendo, eles iam colocando aquelas pessoas para outros lugares. Então, muitas dessas pessoas, elas vivem hoje em lugares que não eram habitados pelos seus avós, tataravós, bisavós antigamente, né? E o filme me traz essa abordagem porque ele está lutando contra um sistema segregado e discriminatório que é promovido pela elite, né? Então, para mim, traz um contraponto, assim. É o afastamento do povão, né, para que ele se sinta mais segura. Sim, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Eu tenho um projeto aqui na faculdade, que ele é um projeto de extensão, que se chama Fala Galera. E ele é um projeto, ele vai dentro das comunidades e a gente busca trazer evidências para projetos institucionais, ONGs, associações, que, que sejam associações dentro dessas comunidades para poder beneficiar a comunidade. Muito, né? E aí uma delas é o Farol Encantado, e essa ONG, ela basicamente, eu não sei se você conhece o Mucuripe, mas depois da Praia de Iracema existe o Mucuripe, né? E o Mucuripe, ele é um bairro, uma grande região, né? Porque é uma grande região do Grande Mucuripe, que tem muitas escadarias. É realmente como se fosse um morro, assim, tem muitas escadarias. E esse projeto ele tem como intuito pintar todas essas escadarias para trazer mais visibilidade para dentro da comunidade e, consequentemente, trazer outras pessoas para que essas pessoas comecem a ajudar essas pessoas dentro dessas comunidades. E o que eu acho muito interessante é que esse projeto ele traz muito mais da história do Grande Mucuripe. Assim. O Grande Mucuripe ele existe porque essas pessoas elas moravam na frente ali da orla da praia, na BM e tal. E quando se construindo os prédios, né, os grandes prédios, os grandes condomínios, as grandes lojas, grandes shoppings, essas pessoas elas foram sendo arrastadas para lá. Sim. Muitas delas tinham casa, terreno, e aí eles compravam esses terrenos e eles ofereciam uma casa dentro, né, do Mucuripe. Então, olha como é que funciona, né? Eles contavam pra gente assim, nossa, meu avô morava, meu bisavô morava aqui na frente da orla, na casa dele, na vivência dele, e isso foi tudo arrastado para que essas pessoas elas fossem construindo seus prédios e tal. E eu me lembro muito do filme por causa disso, assim, né? Porque eles vão contando lá dentro do doc e essas pessoas elas foram sendo arrastadas para esses lugares, né? Na verdade, às vezes não, né? Elas nem queriam, assim, né? Elas foram obrigadas a ter que tomar esse rumo porque essas pessoas elas precisavam mais, elas queriam mais o dinheiro do que saber se elas estão bem ou se elas vão ficar bem, né? Realmente, é como a gente estava conversando antes, é o afastamento das pessoas, tipo, de uma classe social para outra. E eu acho que isso acontece de forma geral até hoje. Por exemplo, se você quiser comprar um apartamento mais próximo da Beira-Mar, por exemplo, a Beira-Mar que é uma área mais elitizada de Fortaleza, né? Já é mais caro. Por que é mais caro? Porque é perto da Beira-Mar. É basicamente esse é o motivo. Tipo, a gente pode dizer que é por conta da infraestrutura, aquilo, o piloto, mas no fim das contas é porque eles não querem que quem mora mais pro lado, sei lá, em outra parte de Fortaleza venha para essa parte de Fortaleza. No fim das contas, realmente é só um afastamento de uma classe social da outra. Sim. E isso é o famoso, é a regra não dita, né? É o bom senso, é o que as pessoas deixam a comentar. E o que acontece no passado, que aconteceu no Rio de Janeiro naquela época, acontece até hoje, em diversas outras maneiras. E eu acho que isso acontece em muitas escalas, mas como acontece no Rio de Janeiro, mas acontece no Brasil, como acontece em uma cidade, em um bairro, esse afastamento de uma pessoa para outra. Sim. Pra gente caminhar já pro fim, assim, Ah, mas antes eu também queria. o filme. Eu Ah, relacionei muito com Cidade de Deus. A é. marginalização, acho que da população negra, é uma coisa que o Cidade de Deus ele
Ele consegue fazer perfeitamente, porque ele consegue explicar o que aconteceu e mostrar o que E é aconteceu. dentro do Rio de Janeiro, né? O Cidade de Deus, eu acho que eu acho interessante é que eles só não jogam, olha, esses meninos aqui são bandidos. Não, eles. Por que são? Tipo, ele pega ali o personagem do Zé Pequeno ali desde a infância, ele tenta humanizar, né? Dar um senso de humanidade àqueles personagens, mostrar o contexto que eles foram construídos para não só chegar lá na frente, não começar o filme pela metade, olha, o Zé Pequeno, ele é bandido porque ele é bandido. Não, ele teve todo um crescimento para chegar naquele momento ali, ele se tornar o Zé Pequeno. Ele não, ele nem era pequeno a princípio. Então, Cara, pode. eu acho que é uma coisa, né, que acontece no documentário também, que tipo a explicação de onde é que vem muita coisa que hoje em dia a gente marginaliza, diz que simplesmente é assim, porque e ele humaniza muito as situações, as pessoas, né, que estão ali presentes no documentário. Eu me lembrei de um filme que também passa lá no Rio de Janeiro. Eu tava até pesquisando aqui pra ver se é esse o nome mesmo. É um filme chamado Era Uma Vez, não sei se você conhece. Uma vez, não, Ele é um, não, não lembro pelo menos assim, a princípio. é um casal, ele mora dentro da periferia e ela é filha de um cara muito rico, empresário lá no Rio. E aí eles se apaixonam, ele vende coisas na praia, ela encontra ele, eles se apaixonam e tal. E aí ela começa a frequentar a comunidade, porque ela fica perdidamente louca e apaixonada por ele. E aí, consequentemente, a família dela descobre, né? E ninguém apoia essa relação deles, né? E aí eles ficam nessa ideia de que ele é bandido e tal, 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 porque eles ficam na ideia de que por ele ser da periferia, automaticamente ele seja bandido. E aí o final do filme é bem triste, assim, porque o pai dela arrumou uma emboscada pra ele, porque ele quer de uma vez por todas que acabe essa relação. Então ele arrumou uma emboscada pra ele. Claro que tem todo um contexto e tudo mais, né? Eu tô trazendo um resumo. E aí é pra matar ele, né? E aí no fim quem morre é ela, né? Tragédia. É uma tragédia, o filme é literalmente uma tragédia. Mas tu falou do Cidade de Deus, eu achei legal falar, porque é isso, né? Tipo assim, quando você pensa numa história assim, né? Desses pais, assim, principalmente elitistas, eles não querem que os seus filhos se relacionem com essas pessoas, né? É como se elas fossem uma doença, assim, de tão que não pode chegar perto. E é uma loucura, né? Tem uma música, tem um pagode que eu gosto muito, que é A Loirinha dos Olhos Azuis, né? E no pagode eles falam, né, que eu moro no morro, ela na Zona Sul, eu sou negão e ela é patricinha, loira do olho azul. E aí vai contando a história de como funciona, né? Ela quer ficar perto de mim, só que ela sabe que eu não tenho dinheiro para poder bancar a vida dela que ela gosta, mas ela gosta de mim mesmo assim, ela quer vir pro morro comigo. E aí vai mostrando, né, como a família dela vai lidando com isso e tudo mais. Então a gente tem muitas histórias que retratam isso e a gente às vezes nem percebe, porque a gente prefere ficar escutando o ritmo da música e tudo mais, né? Mas é realmente Cidade de Deus é muito legal, porque ele contextualiza mesmo toda a vivência desses garotos, né, até eles chegarem de Mas fato. a música, o cinema, a arte como um todo é a expressão, é a gente expressar o que sente, o que o outro também pode sentir e se identificar com aquilo. O que acaba afetando a arte talvez seja o momento que a música só seja música, mas não seja mais o protesto que ela está querendo dizer, sabe? Até alguns anos atrás, o Xamã estava sempre reclamando do preço da passagem, na música, né? Porque era uma coisa que talvez ele vivesse naquele momento ali da vida dele, né? Falando do preço da passagem. E, sei lá, como um cidadão de classe média ou classe pobre, ele quer que a passagem aumente, né? Por seus diversos motivos, né? É ali o que o poeta está dizendo. Hoje em dia, já não é, eu acho que do cotidiano dele, ele já não canta mais tanto sobre isso. Então já se esqueceu o que falava sobre o preço da passagem. Então eu acho que o que afeta é isso, é o usar do que a gente se identifica, do que é o protesto em si, para vender, para realmente existir um comércio sobre isso,
mas realmente a intenção por trás daquilo, que talvez no exemplo que eu dei, né? Se você baixar o preço da passagem, que é muito caro, gente, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que viver um pouquinho, ter um lazer na vida, não acontece, assim, tipo, o protesto realmente sobre isso. Acontece somente um esquecimento sobre os temas abordados. E outra coisa que acontece é que outras pessoas acabam lucrando com isso, porque outras pessoas se identificam, ou tendem a querer se identificar, e a gente acaba esquecendo o primordial, né? Que o cinema, a música, a arte como um todo, ele quer mostrar, quer escancarar verdades. E a gente tem que olhar para essas verdades e fazer algo a respeito, não só admirar, não só bater palma, mas pensar sobre, votar sobre, e para chegarmos a uma sociedade melhor. E eu acho que a arte também, ela nos conecta, assim, né? Tipo assim, além dela mostrar isso, ela mostra pra gente que, assim, a gente, no fim, nós temos lutas individuais, mas somos iguais, assim, Uhum. né? E, bom, para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa bem pontual sobre fotografia e as escolhas de cor e enquadramento. Tu gosta muito de filmes, né? E eu acho muito legal que tu tem um entendimento legal, sabe? Do cinema. E eu Vamos lá. queria que tu falasse sobre a fotografia e as escolhas de cores e o enquadramento, se eles ajudaram a transmitir a ideia de um Rio de Janeiro moldado pela população negra. E que impressão visual do filme deixou para você, assim? Depende da cena. Eu acho que uma boa tática do diretor foi, às vezes, quando o assunto começava, o quadro estava um pouco mais aberto, né, mostrando mais a paisagem para identificar o que a pessoa está falando, né? A pessoa está falando aí sobre o rio. Eu acho que teve alguns momentos que tinha uma pessoa sendo entrevistada na praia, né, e estava falando sobre o rio e estava lá atrás. O rio mesmo, a praia do rio, que a gente identifica muito, né? O rio, a praia. Ele estava lá falando sobre. Quando ele começa a contar uma coisa mais pessoal dele, o enquadramento ele já diminui, focar mais na pessoa e dar uma percepção que estava conversando com a pessoa e não com a paisagem atrás. Então, passava-se sei lá, antes era sobre a paisagem atrás, a gente conversando, e agora é só sobre a pessoa. Então foi bem inteligente da parte deles. Muito massa. E é isso, Lucas. Acho que a gente finalizou. Tem um comentário, assim, que quer fazer geral do filme? Ah, excelente. Eu acho que um comentário que eu tenho a fazer é que, tipo, seria muito bom se, tipo, se mais pessoas realmente quisessem demonstrar interesse sobre esse tipo de assunto, sobre ser uma coisa mais cotidiana. Porque uma coisa que acontece na nossa sociedade como um todo é que estamos sempre, tipo, muito, como é que eu posso dizer, mais anestesiados por tanta coisa, tipo, por outros assuntos que não percebemos, às vezes, coisas sobre o nosso próprio país e deveríamos saber. Assistir um documentário como esse, que tem 1 hora e 40, é muito mais válido do que muitas vezes assistir um filme, sei lá, sobre um presidente americano matando vampiros, entende? Então seria bem incrível se tivesse mais aberturas em canais de TV, se isso fosse uma coisa regular a se passar. Eu acho que seria bem válido para a gente como população e nos faria entender melhor, tipo, em quem votar, em quem nos entender. Acho que abrir mais o leque da cabeça das pessoas. Acho que seria ótimo. E outra coisa que também eu acho que é um comentário super válido é porque muitas das pessoas elas ficam naquela de o que que eu quero saber da história do Rio de Janeiro, né? Uhum. Aconteceu muito aqui. E às vezes eu queria exibir o filme e as pessoas não queriam que fosse ele, porque o que que eu vou querer falar da história do Rio de Janeiro? E eu acho muito legal porque é a história do Rio de Janeiro, mas ela se aplica assim para as nossas vivências, sabe? Com certeza. E é isso. É isso, Lucas. Obrigada. Ah, foi um prazer. Eu vou deixar a live salva, então se tu quiser compartilhar com alguém, alguma coisa assim. Na hora. É isso, tamo junto. Obrigada. Valeu por estar aqui na live. Valeu, gente que assistiu e quem vai assistir ainda. Valeu. Beijo. Valeu.